Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre a sessão dos classiquíssimos que aconteceu nesta segunda-feira, dia 31 de março de 2025, ou data emblemática do demônio essa, né? Que aconteceu lá no Estação Net Botafogo. E é um filme da novela vague taiwanesa, gente, de Taiwan, tá? Chamado Rebeldes do Deus Neon, tá? Eu não me lembro do autor do filme, tá? Do diretor do filme, mas ele fez outros filmes bem interessantes também, depois eu fiquei sabendo disso, tá? Mas o que eu posso falar desse filme aqui, lembrando sempre que vou dar spoilers a vocês, tá? O que acontece? Você tem uma sociedade em Taiwan, você tem dois caras ali que ficam cometendo pequenos furtos, né? Ficam, por exemplo, roubando máquinas de flipper, né? Placas, né? Mães de máquinas de flipper na Taiwan ali, mais ou menos na década de 90, talvez, né? E eles ficam para lá e para cá, fazendo esses roubos, roubando moedas, coisa e tal, pegando dinheirinho aqui, ali, acolá. E simultaneamente, paralelamente a isso, você tem um garoto que é de uma família, sei lá, bem assentada, que o pai e a mãe pagam um dobrado para poder sustentar, né, a casa, né, e sustentar os estudos do garoto também, né. O garoto trabalha, estuda numa escola, coisa e tal, né. Mas esse garoto, o que acontece? Ele meio que dá uma surtada, dá uma pirada na batatinha, né? E aí ele se desmatricula da escola, ele pega meio que ali a calção da matrícula dele, né? Que é uma grana, né? E ele fica vagando por aí gastando esse dinheiro também, né? E você vai ter esses rebeldes aí, tá? Andando sem eira nem beira para lá e para cá, entendeu? E o que vai acontecer um belo dia? Os caminhos deles vão se cruzar. Porque quando esse menino ele tá, entendeu? Esse menino que é estudante, ele tá com um pai que é taxista, né? O que acontece? Ele vai se encontrar com um dos outros dois, né, que pratica esses pequenos furtos com uma moça, né? E aí você vai ter um pequeno acidente de trânsito onde o cara que é da moto, né, acaba quebrando o espelho, né, do táxi do pai e do outro, né? E aí esse que teve o carro do pai danificado, né, vai começar a perseguir o outro que pratica pequenos roubos e que está com uma menininha também, que é apaixonada por ele, né? Mas o que acontece? Esse cara acaba, né, junto com um amigo dele, saindo endoitadas, né? Leva essa menininha para lá e para cá, mas meio que eles vão para motéis, coisa e tal, mas depois largam a garota de mão e deixam a garota sozinha lá, né? Às vezes bêbada, coisa e tal, né? E a garota fica muito, como podemos dizer, magoada com isso, né? Porque os caras têm essa vida de malandragem, coisa e tal, né? E eles nem para poder, né, levar a menininha para casa quando a menininha tá bêbada, eles não estão nem aí, coisa e tal, né? E ao mesmo tempo você tem essa situação de Taiwan, né? Você tem essa situação, por exemplo, de ter a época das monções, muita chuva ali naquela parte da Ásia, né, coisa e tal, né? E essa chuva provocava inclusive enchentes e inundações na casa, né, desse rapaz, né, que praticava esses furtos, né? E que botava essa menininha nos motéis e largava depois ela de mão, né? Era um negócio bem complicado esse filme, né? Mostra muito essa questão, né, desse apartamento do cara que vivia constantemente inundado, é uma coisa muito inquietante, diga-se de passagem, né? E aí o que acontece, né? A vida desses caras, né, vai meio que se cruzar, vai acontecer um momento ali que eu posso dizer que é o clímax do filme, né, onde esses dois caminhos vão acabar se cruzando, tá? E depois cada um toma um rumo diferente novamente, e o filme meio que acaba nessa coisa um pouco melancólica. São jovens, né, que estão ali, entendeu? Meio que sem objetivo na vida, né? Vivendo em Taiwan, né, vivendo, acho que em Taipei, de repente, né, capital de Taiwan, né, tendo essa vida que fica só de cometer pequenos furtos, de cometer pequenos assaltos, ficar andando em noitadas para lá e para cá, gastando dinheiro, né, e é um filme um tanto quanto melancólico, se a gente parar para pensar com calma, né, porque você vê essa juventude toda aí praticamente sem perspectiva nenhuma, entendeu? E tendo uma vida completamente desregrada, completamente sem objetivos, né? E isso acaba, inclusive, né? Eles acabam, inclusive, pagando as consequências disso, né? Um pouco, né?
Então o filme ele tem essa pegada, né, de ficar falando dessa juventude meio que perdida aí, né, meio que sem um rumo na vida, entendeu? O filme ele trabalha um pouco essas questões aí, né? E tem uma parte meio esotérica também. O próprio título, né, Rebeldes do Deus Neon, tem um pouco a ver com isso, né? Porque a mãe do garotinho lá que cancelou a matrícula da escola e pegou a grana para ficar andando para lá e para cá, né? Ela dizia, né, que esse garoto ele tinha, vamos dizer assim, uma ligação com uma divindade, né, oriental, coisa e tal, e que ele teria, né, sido influenciado por essa divindade oriental, uma coisa que o pai acha uma verdadeira besteira, né? Mas até pelo fato do clímax do filme, quando a vida desses dois personagens se cruzam, né? Você tem um pouco dessa questão dessa divindade oriental aí interferindo na vida do garotinho lá que trancou cancelou a matrícula da escola, né? Não vou ficar dando muitos spoilers aqui, tá? Até porque o filme também ele tem um ritmo extremamente lento, ele tem uma narrativa muito, como podemos dizer, muito simplória, muito pueril até, entendeu? E o filme ele tá mais querendo espelhar mesmo nessa falta de perspectiva dessa juventude. Talvez o grande personagem desse filme, tá? Seja essa falta de perspectiva dessa juventude, né? E das consequências, né, que essa juventude acaba sofrendo por causa dessa falta de perspectiva e dessa falta de interesse e de vontade, entendeu? De construir uma vida, entendeu? Minimamente confortável, minimamente decente para eles, né? Que dê para eles algum futuro, né? Alguma chance ou esperança de alguma coisa. É um filme completamente desesperançado no final das contas. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtodojunto.com.br, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.